O Los Angeles Lakers, a torcida pode até ficar um pouco chateada que eu falei assim, olha, o Bucks é o único desses times aqui com expectativa de estar num Final Four do campeonato, né? E aí eu espero que a torcida do Lakers entenda que não sou eu dizendo isso aqui, né? Isso aqui é o Cassinho dizendo a partir de mim, né? O Cassinho não acha que o Lakers é um dos times óbvios para estar num Final Four da NBA, né? O Cassinho coloca numa quarta posição, né? Ele coloca o Denver Nuggets, Golden State, variando entre o Denver 3.2 para 1, o Phoenix 4.4, o Golden State 9 para 1 e o Lakers num 10 para 1, né? Então assim, não é obrigação do Lakers, né? Não se espera que o Lakers vai estar no final de conferência, né? O Bucks, por exemplo, é 2.8 para 1, ele ser campeão do leste, tá? Então, para o Cassinho, é bem óbvio que o Bucks é um dos super favoritos para estar no Final Four da NBA. Então, assim, é uma chance de ouro para o Lakers aqui, essa Copa. A gente nem sempre tem só palavras doces para o Lakers, principalmente o Gibas, né? O Gibas tem sido abraçado pela corrente da torcida do Lakers que curte falar mal do time, né? Porque ele fala verdades aqui, segundo o Gibas, né? Mas o Por Lakers, fatos. o Lakers é o time que mais defende dessa Copa. Entre Pelicans, Bucks e Pacers, o Lakers é a defesa dessa Copa, né? É o time que está representando a defesa aqui nessa Copa, né? O ataque não é dos melhores, o ataque do Lakers hoje é um ataque xoxo, capenga, como diria, como era tudo mais que ela diria, né? Lá. É o 25º da NBA aqui na minha lista, o Giba certamente tem uma lista diferente, né? Que a gente sequer consegue concordar em números aqui no Café Belgrado. Né? Mas assim, é o sexto pior ataque da liga, mas a defesa é das melhores, né? É a única que tá no top 10, é a única defesa que faz diferença, né? Que ganha, é o único time aqui que vai ganhar porque defendeu bem o seu adversário. E tem um fator que é super importante em jogos como esse, que deixa o Lakers ser muito perigoso, que o Lakers é o time que menos cede lance livre, e é por isso que a defesa do Lakers é tão boa, e é um dos times que mais cobra lance livre, né, que mais bate lance livre. E a visão, lógico, né, do torcedor médio da NBA vai ser, também é ajudado, né, pelo Adam Silver, né, mas eu acho que vai muito da característica de como o Lakers defende, de como o Lakers ataca, né? São jogadores difíceis de ser marcados e a curiosidade, né? A NBA analisou, viu, Gibas, as imagens do jogo Suns e Lakers e sacramentou. De fato, roubamos, né? Roubamos esse jogo. Só que roubamos o Lakers. A Hã? NBA identificou 3 marcações erradas nos Ok. 2 minutos Olha finais aí. da O partida. Lakers é É um um injustiçado. E as injustiçado. 3 marcações erradas foram pró-Suns, segundo a NBA. Né? Então, se alguém pode reclamar do jogo, da Olha arbitragem, aí. é o Lakers. Né? Toma, haters. Então, ficou ainda mais escancarado que a NBA não protege o Lakers, né? Que a NBA, na verdade, tira pontos do Lakers, né? Com esse report dos 2 minutos finais do jogo Suns e Lakers. Mas, de fato, né? É um time que é bem agressivo nos seus drives, não é um time que faz drive o tempo todo, não é dos times que mais tocam na área pintada da liga, mas nos seus drives são bem agressivos. O Anthony Davis é muito difícil de ser marcado ao redor da cesta, e ele basicamente só quer jogar ao redor da cesta, né? Ele tá com aversão à linha dos 3 pontos. O LeBron sempre foi, durante a carreira, um cara com muita agressividade, né, no seu drive, que toma muita falta que não é marcada. Isso é, é notório ao longo da trajetória do LeBron, né, na sua agressividade ao aro. Muitas das faltas são marcadas, lógico, ele é um cara que bateu muito lance livre durante a sua carreira, mas a sensação que fica é que boa parte também não é marcada, né? Porque ele é um cara que consegue finalizar com contato, né? Consegue finalizar com mais contato do que a maioria dos jogadores, por ser muito forte, muito físico, né? Então, Gibas, o Lakers não é um candidataço ao título da NBA, mas ele é um ótimo candidato a esse título agora, na casa de aposta, na KTO. Ele é favorito nesse jogo contra o Pelicans, é o time que representa a defesa nesse Final Four da Copa, mas vai ter pela frente um adversário muito duro, né? A favor do Lakers, nesse momento, o fato de
basicamente todo mundo disponível, né? O Gabe Vincent não tá, mas o Gabe Vincent não foi vital até agora na temporada para ser uma ausência super sentida. Então tá Vanderbilt disponível, tem jogado. LeBron e Anthony Davis vão jogar, né? Então os três estão questionáveis, né? Estão entre questionáveis e prováveis, né? LeBron, Anthony Davis e Vanderbilt, mas eu te garanto aqui que eles vão jogar, viu, Gibas? Então não chega com carinha de time a ser batido, mas chega, sabe? Chega com a carinha assim de uma carinha de é difícil apostar contra o Lakers para ele estar nessa final. Então, eu queria que você, como um cara que cospe fatos aí contra o que o Lakers está fazendo nessa temporada, Gibas, queria que você me apontasse aí caminhos, por exemplo, para o Pelicans chegar nessa final, se você vê uma visão de favoritismo para um dos lados, se você vê com piores olhos, né, como chega o Lakers para esse jogo. O que você está pensando, Gibas, desse embate? Lucas, é um jogo de LeBron de mata-mata para conquistar um título inédito a 2 passos de uma vitória. Então, acho que o Lakers é favorito porque o LeBron James está de um lado. Okay. E não sou capaz de apostar contra o LeBron James num jogo único. Assim, temporada inteira, tal, tem todos os problemas em falar do Lakers que eu tenho falado aqui. Acho um time previsível, ultra dependente do LeBron e que precisa que ele jogue num nível absurdo desde o primeiro quarto para ficar no jogo e aí no final precisa que ele decida o jogo. É um ataque que é o 24º na minha lista. Não sei qual que você falou que é? 25º. São bem ruins de toda forma da temporada. E assim, eu sou um analista, Lucas, de basquete, me pretendo como tal, quero dizer, que gosto muito de ataque, né? E acho que meu olho é mais treinado para ver ataques bons do que entender coisas mais complexas que defesas fazem. Então, isso faz com que eu fique muito incomodado com o Lakers e consiga encontrar um pouco menos de qualidade. Claro que muitas vezes a gente acha defesas boas, as defesas que não tomam pontos, né? Oh, esse ataque, essa defesa foi legal. Então, claro, tem essa capacidade de ficar na frente do seu adversário, mas eu digo assim, as leituras, as apostas, estou aprendendo ainda, estou tentando desenvolver com o passar do tempo esse tipo de leitura, mas enfim, por ter um olhar tão enviesado em favor dos times que atacam bem, faz, por exemplo, que toda noite eu escolha Pacers para ver, Mavs para ver, enfim, times que jogam um basquete ofensivo, né? O Philadelphia tá jogando muito bonito. O Lakers Pistons é bem feio. O Lakers é um time que eu não gosto de ver. Cara, ficou muito rápido desesclarecer o queidismo, né? Tá tudo certo lá com o meu queidismo. Tá bem esclarecido. Acho, Lucas, que o Lakers não é um time que quem não é fã do Lakers goste de ver. Pô, vou ver porque o Lakers está jogando. Acho que vai bater 30 lance livrezinho hoje, tô ansioso. É um joguinho feio de ver. É um joguinho bem feio de ver, sim. Agora, num jogo como esse, jogo único, o LeBron jogando o que tá jogando esse ano e toda a carreira, né? Mas o que vem jogando desde 2003, 2, 1, acho que é um cenário que é difícil apostar contra o LeBron. Agora, o Pelicans tem por onde, né? O Pelicans tem essa Qual o linha melhor elenco, Gibas? O Pelicans tem o melhor elenco. Aliás, o Pelicans tem um elenco muito profundo, sabe? O elenco do Pelicans, se você começar a medir o elenco a partir do sétimo, o elenco, não sei se tem times da NBA que tem tipo sétimo, oitavo, nono, décimo primeiro do nível do que o Pelicans tem, cara. É muito bom. É muito, muito profundo mesmo. Agora, jogo como esse, os minutos são assim aumentados, né? Os protagonistas jogam mais tempo e você ter um melhor elenco também não quer dizer tanto, né? O time tem tido muito problema de lesão esse ano também, então não fica evidente isso o tempo todo, mas o que fica evidente é que mesmo com problema de lesão, quem entra consegue jogar, consegue ser competitivo. Então, ter o elenco bom também quer dizer isso, né? O Lakers tem um núcleo que a gente sabe mais ou menos o que esperar, né? Com Austin Reeves, D'Lo, Taurean Prince, LeBron e Anthony Davis. Esse é o time que joga mais minutos na temporada. Claro que isso se alterna. O Austin Reeves tem vindo do banco, tem sido uma boa ideia, com mais minutos para o Cam Reddish, para o Taurean Prince jogando nessa linha com o D'Lo e uma outra linha com Austin Reeves jogando, e aí sem... Às vezes com o D'Lo em quadra, às vezes sem o Taurean Prince, depende muito da ideia que o time quer fazer. Mas assim, em geral, o time que deu certo nessa temporada, que mais teve sucesso, assim, de ajustado aos minutos, etc., Lucas, do Lakers, é uma linha que eles conseguem encaixar o Max Christie para jogar
porque eles passam um pouco mais, ele tem chute, então acho que é um cara que a gente vai ver bastante em quadra hoje. Mas o núcleo não passa muito disso. O núcleo são esses jogadores que a gente mencionou, aí pode ter um pouquinho, como você falou, do Vanderbilt, o Hashimura tá voltando a ser relevante, e é mais ou menos isso. O Pelicans, cara, a gente conhece os jogadores, mas a gente não sabe nem muito bem qual que é o caminho que o time vai experimentar, né? Tem jogado muito o Dyson Daniels, mas agora o CJ McCollum tá de volta, Herbie Jones, Brandon Ingram, e essa linha, né? Brandon Ingram, Zion Williamson e Valanciunas tem jogado muito e é uma linha muito positiva. Quando consegue ficar em quadra, não conseguiu muito também. Jogou bem pouco minuto nessa temporada, mas quando consegue, é uma linha que ninguém da NBA, assim, poucos times da NBA tem uma linha tão boa nesse tempo de jogo, né? Então, essa linha que tem Zion, Brandon Ingram e Valanciunas é muito competitiva. E o time tem esses coadjuvantes que eu mencionei, né? O Herbie Jones é um baita defensor. Você tem o Jordan Hawkins, né? Que é um calouro bem perigoso, Acho que não bem vai jogar insinuante. hoje. Ele ajuda, ele espaça e ele é capaz de influenciar. A gente tem a volta do Alvarado, que para um jogo como esse, pode ser que a gente veja bastante ele em quadra. Trey Murphy, né? Trey Murphy, que mata a bola pra caramba, é um jogador bem completo também. E, cara, o Pelicans ele tem mostrado nessa temporada altos e baixos, mas os altos são bem altos, sabe? Então, cara, em situação normal, um jogo desse de temporada, acho o Pelicans mais time. Mas do outro lado tem LeBron e eu não vou apostar contra o LeBron nunca, viu, Lucas? Gibas, o Lakers escapou aí de sofrer lei do ex do Matt Ryan e do Larry Nance Jr., né? Os dois não jogam, mas lógico que esse é um confronto recheado de lei do ex, porque teve a troca do Anthony Davis, né? Pro Lakers, que levou o Brandon Ingram pro lado de lá, né? Pro lado do Pelicans. Então, assim, já tem ainda mais esse tempero nesse confronto, né? O Pelicans não gostou nem um pouco da maneira que o Anthony Davis decidiu jogar no Lakers e, sabe, fez de tudo para chegar lá até acontecer. Mas não foi uma troca ruim para o Pelicans, né? O Pelicans recebeu bastante coisa. O que sobrou, né, foi o Brandon Ingram. Lógico que o time ficou ruim o suficiente para draftar o Zion Williamson naquele ano, mas da troca direta, né, ficou mesmo o Brandon Ingram e vai ter esse confronto hoje, né? Brandon Ingram contra seu ex-time, Anthony Davis contra seu ex-time. Acho também, concordo com você quando você disse que o elenco do Pelicans é mais impressionante, mais vasto do que o do Lakers, embora o Lakers tenha também uma força de elenco, né? O Lakers, você sempre vai falar LeBron e Anthony Davis, né? Lógico, mas o Anthony Davis tem tido momentos negativos, né? Durante a temporada, o plus-minus do Anthony Davis, mesmo em vitórias do Lakers, nem sempre é positivo. Curiosamente, ele tá em quadra em alguns momentos que o Lakers não vai bem no jogo. E o LeBron sempre é positivo, velho. Isso é bem esquisito. Não é esquisito porque é óbvio, né? Mas é esquisito como os dois jogam mais ou menos tempos similares, mas nos minutos com LeBron e sem Anthony Davis, o Lakers consegue sobreviver muito bem. E nos momentos de Anthony Davis sem LeBron, o time meio que perde as estribeiras, né? Então aponta também para um fator que é o Lakers não consegue atacar sem o LeBron, né? O Lakers sem o Gibbs já fala que não é um fã do ataque do Lakers, né? E sem o LeBron a coisa fica mais esquisita, né? Então precisa, lógico, né? Se essa distância, né? Foi um jogo na terça, não teve jogo já desde o sábado, né? Aí teve um jogo na terça, agora vai ter um jogo na quinta e depois um sábado. São 3 jogos na semana que vai bem para um cara da nossa idade, né, Gibas? Eu provavelmente aguentaria ali 3 rachinhas numa semana com esse espaçamento, jogando meus 8 minutos por jogo, bem, sabe? Então eu acredito que o LeBron aguente 3 jogos jogando seus 40 minutos por jogo, que é a média dele, né? A minha média do racha é essa, a média do LeBron é 40, então ele deve jogar seus 3, 40 de boa, né? Então isso dá uma ajudada nesses fatores, né? É um jogo único, o Lakers depende muito do LeBron, precisa muito que ele fique em quadra, ficou 40, quase 41, né? Contra o Suns. Deve ter também esse recorte temporal no jogo de hoje. É bem impressionante quando você para pensar que ele é o jogador mais velho da NBA, né? Mas assim, ele é fundamental para o que o Lakers faz e precisa estar em quadra, precisa estar bem
Gibas tá com cara de Lakers e Bucks na final da Copa do Brasil da NBA. Seria uma final espetacular, mas por algum motivo eu não sinto que vai ser, sabe? A Copa tem dessa surpresa, então deu Bucks, xiii, sabe? Fica esperto, né? Deu Pacers, comemora Laker Nation. Acho que é mais ou menos por aí.